é um mestre aí, reconhecido mundialmente nas áreas de tecnologia e segurança na aplicação de defensivos agrícolas. O doutor Hamilton foi mentor do time Fonte Agro na organização desse evento. Então aí fica registrado o nosso agradecimento, a nossa admiração pelo trabalho dele. Bom, hora da gente falar um pouquinho do currículo do Dr. Hamilton. Claro que se a gente falasse do currículo inteiro, a gente precisaria de um bloco, né, só para isso, mas nós vamos resumir. Dr. Hamilton Ramos, ele é engenheiro agrônomo pela Unesp de Jaboticabal, São Paulo, doutor em produção vegetal desde 1994, é pesquisador científico do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, IAC, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. É também membro da Comissão de Estudos de Luvas e Vestimentas para Riscos Químicos da ABNT, coordena programas de pesquisas e transferência de tecnologia, como o CAPIA, como o Aplique Bem, e também a unidade de referência, e é também professor convidado de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas da Faculdade de Agronomia, Dr. Francisco Maeda, de Ituverava, também no interior de São Paulo. Doutor Hamilton, bem-vindo, né? Um prazer conversar com o senhor. E eu queria que a gente começasse falando, né, onde estamos e onde precisamos chegar, né? Já falamos aí de vários itens específicos dentro desse universo, mas para ter mais segurança no uso de defensivos agrícolas, onde precisamos chegar? Bem-vindo. Obrigado, Alessandra. Obrigado aí a equipe do Fonte Agro pelo convite para estar coordenando essa live. Para mim é um prazer. Aqueles que me conhecem, né, eu costumo dizer sempre que eu sou um agrônomo que eu nunca tive que trabalhar, porque a vida inteira eu fiz o que eu gosto, né? Ser agrônomo, trabalhar tecnologia de aplicação e segurança é o que eu gosto de fazer. Então, Alessandra, como pôde ser visto nos palestrantes que me antecederam, nós temos aí uma evolução muito grande na área dos defensivos. Nós temos uma evolução muito grande na área de qualidade dos pulverizadores. Essa qualidade ela tem sido trabalhada de uma forma que eu gosto muito, que é a parte de normatização, porque a qualidade chega ao agricultor até mesmo sem ele saber, porque isso vira norma, isso vira lei, a qualidade é obrigatória e o trabalhador, o agricultor, ele está seguro sem saber. Então, mas o que nós precisamos hoje, eu acho, na minha opinião, aí o grande desafio é como mostrar ao agricultor essa tecnologia, como fazer ele aproveitar ao máximo essa qualidade, essa segurança que está ali em seu benefício próprio, né? Não perder ou não jogar fora essa segurança na hora de usar o pulverizador ou usar o produto. Esse, na minha opinião, é o grande desafio que nós temos. Sim. Né? Porque a conscientização, né? Essa parte também é fundamental. Não adianta ter um equipamento ótimo, ter máquinas super adequadas, mas se não tiver essa conscientização também, né? Sim, nós temos que saber usar, nós temos que saber como aproveitar o potencial da máquina em benefício próprio, né? Pulverizar não é jogar água. Nós temos que colocar o produto no alvo. Então, já houve o professor Tomomassa, grande mentor aí na área de tecnologia de aplicação, nas aulas dele já dizia que um pesquisador lá da década de 50, não vou me lembrar o nome, já falava o seguinte: na agricultura, defensivo deve ser usado como um bisturi e não como uma foice. Mas para manipular um bisturi, nós precisamos de treinamento, nós precisamos de qualificação. Sim, com certeza. Por isso estamos curiosos aí para sua palestra. Não, vamos tentar discutir um pouquinho o que nós temos feito dentro do Centro de Engenharia e um pouco da nossa visão de futuro dentro dessa área. Legal. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e aí nós podemos ir discutindo em cima disso, tá bem? Bom, inicialmente, eu não sei se todos conhecem, mas eu trabalho no Instituto Agronômico. Instituto Agronômico é um dos institutos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, portanto, uma instituição pública
fundada em 1887 por D. Pedro II ainda, e o Instituto Agronômico ele é composto basicamente por 12 centros de pesquisa, né? A sede do Instituto é Campinas, por isso ele é até conhecido como Instituto Agronômico de Campinas, mas ele tem uma ação Brasil e até mundial. E dentro desses 12 nós temos 5 centros avançados. O Centro de Engenharia e Automação Agrícola, onde eu trabalho, ele é um dos centros avançados, não porque ele seja mais avançado que os outros, mas é porque ele não fica em Campinas. Então, nós estamos em Jundiaí, São Paulo, bem próximo ali à cidade de São Paulo. E quando nós falamos em segurança no uso de defensivos, nós temos que pensar, e nós aprendemos dessa forma, que segurança é usar EPI. Se o trabalhador está usando EPI, ele está seguro. E eu costumo dizer que segurança é não usar EPI. Por quê? Se nós desenvolvermos um sistema tão eficaz que eu consiga colocar 100% daquilo que eu estou aplicando no alvo, que eu não tenha deriva, eu não tenha nenhum tipo de perda, nada vá para o corpo do aplicador, para que eu precisaria de EPI? Então, a segurança começa quando nós estudamos todo o processo e pensamos o que é a segurança na fonte, que é onde nós entendemos segurança nas máquinas, segurança do produto, na trajetória e, por último, no indivíduo. Então, a segurança já começa, por exemplo, quando eu trabalho com manejo integrado de pragas, com manejo integrado de doenças, que levam a que eu só faça o uso do defensivo quando ele é necessário. Então, a tecnologia de aplicação trabalha exatamente aí. Quando o defensivo for necessário, como fazer a sua aplicação bem feita. A regulagem do pulverizador, ela é tão importante que ela é na fonte. Eu vou pegar toda aquela segurança que a empresa já pensou e vou pegar esses itens de segurança e pensar em benefício ambiental, em benefício da cultura e em benefício do trabalhador. Mas isso é muito complicado do agricultor hoje ainda entender, porque quando você vai para o campo, ainda qualidade da aplicação é litros por hectare. Quando você vê discussão de técnicos, discussão de agricultores sobre qualidade da aplicação, é quantos litros por hectare você está usando? Eu estou usando 40, eu estou usando 60, eu uso 120. Dificilmente você vê uma discussão mais técnica sobre esse tema. E nós vamos começar a mudar essa visão de segurança quando nós começarmos a pensar em 4 palavras-chave: cobertura, deposição, controle e segurança. Tá? Cobertura. Como que o produto chegou no alvo? Deposição. Quanto de produto eu fui eficaz em colocar no alvo? O que isso me deu de controle e com que segurança? Alguns podem falar, faltaram 2 palavras, eficácia e economia. Não, eficácia e economia da aplicação depende daquelas 4. Então, pensar pulverizador, pensar segurança, para alguns parâmetros, essa decisão é técnica, bastante técnica. Por exemplo, na seleção de pontas de pulverização. É inadmissível no século XX eu olhar para uma pulverização como essa que eu estou te mostrando e ver uma aplicação com esse grau de perda, com uma máquina com um grau de tecnologia incorporado como esse. Né? Então, nós já temos que pensar um pouco mais. E o técnico hoje no campo, até muito pouco tempo atrás, nós dizíamos que a gente tinha que se preocupar com o tamanho de gotas. Hoje, nós não temos que nos preocupar só com o tamanho de gota. Nós temos que preocupar também, olha, eu estou trabalhando com esse tamanho de gota, ótimo, mas qual é a uniformidade do tamanho de gotas? Qual é a diferença entre a maior e a menor gota? Qual é o meu potencial de risco de deriva? Ou seja, qual o percentual daquela minha pulverização está passível de ser levado, de evaporar ou de ser levado pelo vento e ser causa de contaminação? Esses fatores, hoje, têm que estar associados à máquina.
Eles têm que estar associados à máquina para que a pessoa possa ter um nível de decisão melhor. Então, uma palavra que, meu ponto de vista, tem que sumir da agricultura, e ela está muito comum hoje, é a palavra anti. Então, a gente tem ouvido muito, na área de pontas de pulverização, pontas antideriva. Na área de adjuvantes, adjuvantes antideriva. Adjuvante antievaporante. Anti não existe. Quando o técnico fala para um agricultor uma ponta antideriva, ele está comunicando o erro de forma inadequada. Ele está passando uma falsa sensação, porque anti significa que não tem. Então, uma ponta antideriva significa para o agricultor, ou no íntimo dele, que aquela pulverização não tem deriva. E não é isso. Ela reduz deriva. Ela reduz a evaporação. A deriva continua existindo, mas num percentual menor. E o técnico tem que entender o quão menor é isso. Também que outras tecnologias associadas àquela que eu estou trabalhando podem interferir. Por exemplo, pontas de injeção de ar, que tem muito agricultor usando no Brasil. Essas pontas, elas dependem de uma mistura do ar com a água, formando glóbulos de ar com água, que vão ser que vai ser o efetivamente aplicado. Essa mistura de ar com água é que aumenta o tamanho de gota. Ótimo. Hoje, principalmente com o advindo da cauda pronta, é muito comum se usar hoje redutores de espuma na cauda. A mescla de ar com água é espuma. Então, eu estou usando uma ponta que depende de fazer espuma. E, ao mesmo tempo, eu estou usando um redutor de espuma que vai impedir a formação da espuma. Isso interfere na eficácia da ponta. Isso reduz o tamanho de gota e isso aumenta a deriva. Muitas vezes, um agricultor coloca um papel hidrossensível ao lado do outro, como nós estamos vendo aí na apresentação, e vai falar assim, nossa, como o papel do lado direito chegou muito mais água do que o do lado esquerdo. Não, a cobertura é maior, mas a deposição, ou a quantidade de ativo efetivamente chegando no alvo é diferente, os conceitos são diferentes. Nós precisamos começar a enxergar isso. Então, olha, como vai me dizer que essa máquina não tem tecnologia? Né? Esse é um vídeo de internet que eu peguei entre todos os outros que existem. Essa nuvem atrás da máquina, isso é um erro. Isso, grande parte dessas gotas nunca vão chegar no alvo. E não importa a tecnologia associada à máquina, a máquina tem segurança. A máquina atende normas de segurança, mas a forma como eu estou regulando me dá essa interferência negativa. Outros fatores são muito simples de a gente enxergar. Não precisa ser tão técnico. Por exemplo, agitação. Qualquer trabalhador sabe olhar dentro de um tanque de um pulverizador e saber se a cauda está bem agitada ou não. E dentro do Apliquidem, nas avaliações que nós fazemos em campo, a agitação de cauda hoje é um dos principais erros. Então, você tem um pulverizador desenvolvido para um sistema X, para uma densidade de cauda, uma viscosidade de cauda que é comum no mercado. Aí começam os agricultores a trabalhar com 20 litros de cauda por hectare, 30 litros por hectare de cauda, e aumentar muito a quantidade de produto dentro do tanque. Isso altera a densidade, isso altera a viscosidade, isso altera a agitação. O agricultor não está acostumado a ver isso. Então, se eu não tenho um bom sistema de agitação, o que vai acontecer? Produtos que são póleos vão decantar, óleos eles vão subir. Eu posso aplicar exatamente 1 litro de produto por hectare, mas como esse produto vai estar distribuído ao longo do hectare? Será que cada parte do hectare recebeu a mesma quantidade de produto? Que é a importância? Quantos por cento dos agricultores estão preocupados com isso? Esse é um dos problemas sérios. Altura de barras, desgaste de pontas, que vão interferir também nessa distribuição de produto. Né? Enquanto aqui eu tenho uma distribuição transversal,
a agitação pode me dar uma distribuição longitudinal, mas vamos pensar, olha, essas duas barras estão com a mesma altura. Olha a da esquerda, como é que a cauda está chegando no solo. Bem distribuído, uniforme. Olha a da direita, onde as pontas estão gastas, onde eu posso ter uma altura inadequada. Posso dizer que o resultado da pulverização vai ser igual? Eu posso estar distribuindo 100 litros por hectare. Eu posso estar distribuindo 1 litro de produto por hectare. Se eu pegar o relatório do controlador, as duas são exatamente iguais. Aí vocês vão perguntar, mas por que isso interfere em segurança? Porque na da direita o controle vai ficar pior. E isso pode representar uma necessidade maior de pulverizações por safra. E isso expõe mais o trabalhador, expõe mais o agricultor, porque ele vai ter que fazer mais pulverizações do que ele necessitaria normalmente. Então, isso não eleva só custo, isso eleva segurança ambiental e segurança do trabalhador também. Então, hoje, nós temos uma série de ferramentas de agricultura de precisão. O que eu digo é que nós precisamos começar a nos preocupar com a precisão na agricultura. Como é que nós estamos usando essas ferramentas? Como é que nós estamos efetivamente distribuindo isso no ambiente? Será que nós estamos fazendo isso de uma forma efetiva? Com relação à EPI, a mesma coisa. Raul comentou a respeito da qualidade e da evolução da qualidade do EPI. Beleza, mas hoje eu tenho EPIs com diferentes classes de segurança. Eu posso ter níveis C1, não recomendados no Brasil, posso ter vestimenta C2, um nível intermediário de proteção, ou C3. Eu tenho que saber escolher. Por exemplo, se eu estou dentro de um trator, eu posso usar uma vestimenta inteira de algodão. Agora, eu uso com reforço ou sem reforço? Depende. Se eu tiver numa cultura onde a área da perna do trabalhador possa molhar, mas esse molhamento seja de água da cultura, seja de orvalho, por exemplo, e não da pulverização, eu posso ter uma vestimenta nível C2 com um reforço também C2 com resistência à água. Agora, se esse molhamento se dá porque ele está pulverizando na direção do próprio pé, não pode mais ser C2. Eu tenho que escolher uma vestimenta C2 com nível C3. Toda essa tecnologia está disponível para o agricultor. Ele pode selecionar, existe no mercado hoje. Mas nós temos que tirar uma miopia, né? Se você mostrar essa foto para vários técnicos, eles vão dizer que aqui você precisaria de um EPI impermeável, porque o nível de exposição do trabalhador é muito alto. Não, ele não precisa de um EPI impermeável. Ele precisa mudar o sistema de aplicação. Nós temos que começar as pesquisas e nós já temos resultado para isso de pulverização mais eficaz, com menor exposição do trabalhador. É isso que nós temos que começar a buscar e entender sistemas mais eficazes de trabalho. Dentro do CAPIA, aqui nós temos um tempo muito curto, mas quem tiver interesse, dentro do site do CAPIA, nós temos informações a respeito disso e nós estamos lá também prontos para receber qualquer um que tenha dúvida. Só que nós precisamos fazer a informação chegar no agricultor. Esse é o desafio do próximo século. E não só chegar de forma adequada e com qualidade. Nós não podemos ter um sistema único de treinamento no Brasil, porque nós temos diferentes realidades. Nós temos, por exemplo, se você pegar naquilo que o Brasil é bom, commodities, grandes culturas, né? Essas grandes propriedades, elas representam cerca de 1% do número de propriedades no Brasil. Só que isso é 45% da nossa área plantada. Se você pegar, então aqui nós temos um alto nível de tecnologia. Se você pegar o outro extremo da tabela, você só tem
2,34% da área plantada, mas isso representa 50% do número de propriedades. Ou seja, 50% do número de propriedades são pequenas propriedades, que têm um nível diferente de interesse das grandes propriedades. E o treinamento tem que atender os dois interesses. Esse é o grande desafio. Quando a gente pensa treinamento, né, e por que eu falo que é o desafio? Treinamento não é levar informação. Levar informação, revista faz, televisão faz, internet faz. Não é esse o objetivo do treinamento. O objetivo do treinamento é promover melhoria, é mudar a atitude, é corrigir falha. O treinamento tem que existir para isso. O treinamento ele tem que buscar com que o agricultor compreenda os conceitos e não só memorize, porque se ele memorizar é como decorar para a prova. Uma semana depois você esqueceu já. E se nós queremos que ele mude a atitude, ele tem que compreender os conceitos. E nós temos que entender, é muito comum a gente ouvir no campo que agricultor é avesso a treinamento, é avesso à mudança. Isso não é verdade. Se o agricultor não muda a atitude, o problema não é do agricultor, porque a responsabilidade da comunicação é de quem está levando a informação. Se ele não mudou é porque ele não entendeu, ou porque você não o convenceu. E o treinamento tem exatamente essa função. E o outro fator que eu julgo importante é que uma pessoa esquece 80% daquilo que ela aprendeu de forma passiva em até 2 anos. Se nós não buscarmos a compreensão, nós vamos ter que treinar essa pessoa a cada 2 anos. Porque nós vamos ter o problema recorrente a cada 2 anos. Porque ela já esqueceu aquilo que você ensinou. Se nós colocarmos isso na cabeça, a primeira coisa que nós vamos entender é que a qualidade do treinamento não pode ser medido por pessoas treinadas. E sim por quanto do problema você conseguiu resolver. Então, o fato de você ter treinado 1 milhão de pessoas não diz absolutamente nada se daqui 2 anos você tiver que treinar 1 milhão de novo. Né? Então, dentro do Aplique Bem, que é um dos projetos nossos com a iniciativa privada, dentre várias atividades, nós temos atividade de treinamento. Uma das avaliações do treinamento feitas, em uma das, né, nós fizemos uma parceria com uma rede de supermercados e selecionamos produtores, fornecedores dessa rede de supermercados, que habitualmente tinham problema de resíduos nos produtos entregues na rede de supermercados. Selecionamos 35 produtores e trabalhamos com treinamento nesses produtores e fizemos avaliação daí 1 e 2 anos dos problemas encontrados. Se a gente pegar em conformidade de máquina, mais de 90% dos problemas continuavam resolvidos depois de 2 anos. E se nós pegarmos problema de resíduo, mais de 90% dos resíduos não existiam mais depois de 1 ano. Mas por quê? Porque o agricultor compreende. E quando o agricultor compreende, ele muda a atitude. Hoje, várias empresas, o próprio Ministério da Agricultura pensa no desenvolvimento de treinamentos. A NR31 exige treinamento dos trabalhadores, mas a gente vê ainda pouca preocupação com a qualidade desses treinamentos, com a avaliação da efetividade desses treinamentos. E esse é um problema sério, porque nós não temos uma estatística do número de pessoas a atingir no Brasil. Mas eu gosto de usar essa minha regra dos 10%, que diz o seguinte: se nós somos 200 milhões de pessoas no Brasil e 10% dessas pessoas estão na agricultura, nós temos 20 milhões de agricultores. E se desses agricultores, 10% trabalham com defensivos, são 2 milhões de agricultores trabalhando com defensivos. Esse é nosso público-alvo. Como atingir esse público-alvo num curto espaço de tempo? A única forma é trabalhando com multiplicadores. Nós precisamos pensar em multiplicadores.
como aumentar o número de multiplicadores, como fazer essa tecnologia, esse conhecimento chegar mais rapidamente às pessoas que estão levando essa informação ao agricultor. Esse é o nosso grande desafio. Dentro da unidade de referência, isso é o que nós temos buscado fazer. A unidade de referência é voltada a desenvolver treinamentos para agentes multiplicadores, para aquelas pessoas que vão treinar agricultores. São diversas formas de treinamento, mas nós precisamos começar a fazer com que a informação chegue mais rápido ao campo. Nós temos informação na área de produtos, nós temos informação na área de máquinas, nós temos informação na área de EPI, nós temos informação na área da junção de todos os conhecimentos. Como levar isso mais rapidamente ao agricultor? É isso que nós temos buscado desenvolver. Então, dentro do Centro de Engenharia e Automação, essa tem sido a nossa atividade, porque nós consideramos que esse é o desafio a ser cumprido. Nós já temos qualidade. O que nós precisamos é fazer essa qualidade, fazer esse conhecimento chegar de uma forma mais rápida e com qualidade ao produtor. Era mais ou menos isso que eu tinha a compartilhar com vocês. Excelente, doutora Milton. Acho fundamental essa sua mensagem aí em relação à mudança de atitude, né? Que, quer dizer, não adianta só ter equipamento adequado, se não tiver essa mudança de atitude, que é realmente o que vai fazer a diferença. Não tenha dúvida. E mesmo para os técnicos, esse é um desafio diferente, Alessandro. Porque quando você pega empresas ou falando em treinamento, o único identificador de qualidade, nós treinamos 100 mil pessoas, nós treinamos 200 mil pessoas. Beleza, mas qual é o resultado desse treinamento? O que esse treinamento trouxe de benefício e de melhoria? Só eu costumo dizer o seguinte, sempre, na agricultura nós temos falha e erro. Erro é quando o agricultor sabe como fazer certo, mas assume e faz errado. Como no caso, você sabe a velocidade máxima de uma rodovia. É 100 por hora. Você pode andar a 140? Pode, mas você sabe que vai ser penalizado se te pegarem. Agora, falha é quando você faz errado sem conhecer o fator erro que tem ali. Você aprendeu daquele jeito. Claro. Para você, aquilo é certo. Então, hoje, a grande maioria dos problemas que temos na agricultura são falhas, não são erros. Claro. Muito bom, muito obrigada mesmo. E, mais uma vez, parabéns aí por ter sido a fonte de inspiração do time Fonte Agro para fazer esse evento. Até a próxima. Não, eu é que agradeço. Conheço bastante os meninos. Sucesso para todos vocês. E contem comigo sempre que precisar. Muito obrigado a vocês e a todos que estiveram nos ouvindo, tá bem? Muito obrigado. Certo, obrigada. Bom, a gente vai aproveitando então para agradecer também a presença de todos, você que estava nos acompanhando até o momento, né? Este evento do Fonte Agro, o primeiro evento que tratou de evolução tecnológica e segurança no uso de defensivos, né? E que contou com super especialistas neste tema. Estamos encerrando agora e um agradecimento especial também aos nossos apoiadores. Andave, CropLife Brasil, Movimento Colmeia Viva, Grupo Jacto e Spark Inteligência Estratégica. Nós lembramos mais uma vez que quem enviou perguntas ou ainda quiser enviar, só colocar no canal do YouTube Fonte Agro, que a gente vai mandar após agora esse evento por formato de vídeo, a gente vai mandar diretamente para quem fez a pergunta, tá bom? Então, até o próximo evento, Fonte Agro, não esqueça, é o primeiro portal de eventos, produções, comunicações, marketing e treinamentos para o agronegócio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.